Isso aí. Vamos falar de saúde agora? Vamos, Babi, precisamos falar de saúde. Esse tema aqui, nós nunca trouxemos aqui no nosso programa, é a primeira vez, e até foi curioso, porque a gente estava falando, né? O que de fato seria VPPB? Exatamente, é difícil até de falar, gente. A gente vai descobrir agora. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Renata, ela que é otorrinolaringologista, esse nome difícil de falar, né, Babi? Esse é. E o doutor Carlos, que é fisioterapeuta, e vai tirar todas as nossas dúvidas em relação ao VPPB, não é isso? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Sejam obrigada. bem-vindos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E já quero perguntar, o que é então, gente, esse VPPB? Então, VPPB é a sigla para vertigem postural paroxística benigna, que é um tipo de labirintopatia que tem um quadro bem característico, que é a tontura nas mudanças de posição. Então, o paciente pode até passar o dia bem, não sentir tontura dos movimentos em geral. Né? Mas na hora que se deita ou que se levanta, Nossa, depende do movimento. esse negócio aí. Será? Poxa, gente, às vezes eu tô deitado, eu me levanto, balança Mundo roda. tudo. Será Mas que às eu vezes tenho? pode ser a pressão também. Pode. A tonturas, Confunde né, muito, vertigem né? tem várias causas, né? Desde causas tá. metabólicas, depressão, alterações de pressão, muitas coisas podem causar tontura, por isso que é importante sempre investigar. Mas esse quadro que é muito, né, quando se deita as labirintopatias em geral, a mudança de posição acabam piorando a tontura, mas na VPPB tem esse quadro bem característico. Às vezes a paciente fala assim, eu fico bem, mas quando eu deito na cama, nossa, gira tudo. Aí ela também melhora daí alguns segundos. Então tem algumas características que fazem a gente suspeitar da VPPB. O ano passado, eu comecei a ter muitas tonturas. Eu falei, gente, não é possível. Eu comecei a pesquisar muito, porque eu sou muito curiosa. E aí, primeiro, não... labirintite. Isso aí é labirintite, tudo é labirintite, né? Rodou, falou que tá com labirintite. Falei, tá bom. Fiz os exames, não deram nada. E ainda aquela insistência. Aí eu conheci essa... É o que? Uma síndrome que a gente pode chamar ou é uma doença mesmo? Pode chamar de uma síndrome. Uma síndrome, né? Que é a VPPB. E aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho isso. Porque muitas vezes eu sentia como se eu estivesse no barquinho o tempo todo. Ia sempre para um lado como se eu fosse cair. Enfim, fiz vários exames, várias coisas. Depois achamos a causa que não tinha nada a ver com a labirintite e nem com a vertigem. E aí, como identificar se realmente eu tenho essa vertigem? Ou se é uma labirintite, ou se é uma questão emocional? Porque pode confundir, né, doutor, o diagnóstico? Sim, é por isso que é importante uma avaliação por conta disso. As pessoas chamam de labirintite, né, genericamente, mas o termo não é o correto. As labirintopatias, que são as disfunções do labirinto, elas podem ocorrer por várias causas. Então, existem os exames que avaliam o labirinto e que eventualmente confirmam o diagnóstico de uma labirintopatia, uma síndrome vestibular. Mas muitas vezes o diagnóstico pode ser clínico, né? Na VPPB existem algumas manobras, que o Dr. Carlos vai falar depois. Normalmente o quadro é sugestivo quando o paciente descreve e aí nas manobras a gente confirma o diagnóstico ou não. Mas é sempre importante uma avaliação completa nos quadros de tontura, de vertigem, porque por conta disso, alterações metabólicas, então é sempre importante fazer um exame de sangue completo. Eventualmente a gente tem que descartar que a tontura seja de causa central e não periférica, né? O labirinto a gente é o órgão responsável pelo equilíbrio, mas a gente considera ele periférico. Sistema nervoso central a gente tem sempre que descartar que tem alguma outra lesão mais grave e tudo mais. Mas, em geral, quando o quadro vem associado com sintomas otológicos, zumbido, ou sensação de pressão no ouvido, sugere que tenha uma relação com o labirinto mesmo. Mas a gente sempre avalia completo. E aí, desde quando eu comecei a pesquisar, Bruno, sobre essa questão, eu vi que o fisioterapeuta ele tem um trabalho fantástico junto do diagnóstico. E aí eu falei, gente, mas como assim, né? A gente conhece fisioterapeuta para o joelho, que vai arrumar o ombro, o cotovelo, mas nunca tinha pensado nisso. Como é que entra aí o trabalho da físio, Carlos, doutor Carlos? Por favor. Então, nesse caso, normalmente para tontura os pacientes já chegam ou diagnosticados com a VPPB ou com alguma suspeita. Muitas vezes no primeiro contato eles já estão suspeitando de que já leram um artigo ali, já jogaram na internet. Muitos procuram na internet antes de agendar uma consulta. Nosso doutor Google, gente. Qualquer sintoma a gente vai pro Google ver o que a gente tem. E aí, nesse caso, às vezes eles leem um artigo que diz, pode ser isso, quando você deita de lado e gira tudo, aí as pessoas falam, matei. Aí já chega lá e fala, é isso. E nem sempre é, né? Mas para diagnosticar a VPPB, a gente faz alguns testes, né, que são parecidos com as manobras de tratamento. Nesse caso, a gente deita o paciente numa posição específica e observa se ele vai ter um sinal. Além da tontura, né, que vai intensificar, se ele também vai ter um sinal dos olhos.
Então os olhos eles acabam dando um sinal para a gente que é um tremor, algo que a gente chama de nistagmo, né? É um movimento reflexo, o olho começa a tremer para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e aí a gente confirma o diagnóstico, desde que ele comece e pare em seguida. Né? Como a doutora Renata falou, o paciente da VPPB, ele deita, ele sente tudo girar, mas logo em seguida melhora. Não fica girando por vários minutos ali. Então, aí a gente descobre que é VPPB. A partir daí a gente faz as manobras para tratar. Aqui. As manobras consistem basicamente em levar essas partículazinhas que se dispersam dentro do labirinto de volta para o local onde elas nunca deveriam ter saído. Mas como é que faz isso? Eu estou aqui tentando imaginar como é que faz, porque né, o ouvido balança a cabeça, como é que é? Então, dentro do ouvido a gente tem um líquido, né? Tá. Esse líquido se chama endolinfa. E a gente tem umas pedrinhas ali que são carbonato de cálcio, né? Um pozinho de, como se fosse cálcio mesmo. E aí o que acontece é que eles se dispersam de um canal e vão para o outro. E esses canais são responsáveis pelos movimentos, pela percepção do movimento da cabeça que a gente faz. Então, quando esses cristais estão nesses canais, eles aumentam a percepção do movimento para a gente. E aí, o tratamento é o seguinte, a gente deita o paciente numa posição, espera esses cristalzinhos se moverem. Na hora que eles terminarem de se mover, o paciente para de sentir tontura e a gente prossegue para as manobras, usando a gravidade para tratar. Basicamente, o que a gente faz é facilitar o movimento dessas partículas para elas irem sempre descendo. E esse tratamento que vocês fazem, quem tem labirintite, por exemplo, teria esse mesmo sintoma ou não? Porque o que é que como as duas coisas têm sintomas muito parecidos, o que é que diferencia o VPPB da labirintite, por exemplo? Então, basicamente, a gente tem muitas doenças que vão causar tontura. Não só a labirintite, né, que é meio genérico assim falando, sim. Também não só a VPPB, existem diversas. Então, a gente precisa ter uma avaliação completa. Tem o exame para fazer também para ajudar nisso. Tem a avaliação do otorrino, tem o exame autoneurológico, dá para descartar muitas coisas. Mas, basicamente, na VPPB, o sinal mais nítido é a vertigem, que vai ter início, meio e fim. Então, o paciente ele deita de lado, por exemplo, gira tudo e logo em seguida para. Mas gira quantas vezes? Quanto tempo dura essa sensação? Normalmente uns 30 segundos. Para quem está dentro, dura mais, né? Para quem está sentindo, deita dura 30 segundos. Infinitos. Sim. Deita 30 segundos, passa. Quando levanta, tem mais 30 segundos ou aí não? levanta e começa a girar tudo de novo, aí para. Nossa, tanto que a Renata falou. Vive nessa giração. Sim. A qualidade de vida, né, doutora, deve ficar super complicada. Não, por isso que é algo que precisa mesmo ser tratado, porque senão o paciente fica sofrendo, né? Cada vez que vai se deitar, cada vez que se levanta, Nossa, acaba tendo tontura e é muito desconfortável. Tem medicação específica para Então, isso, não? para VPPB, o tratamento são as manobras. Tá. A gente até, eventualmente, né, se o paciente chega, está com um quadro bem característico, ele vai agendar ainda para fazer as manobras com físio. As manobras, quando vocês dizem, o que de fato são as manobras? É essa coisa do deitar, virar. esperar o líquido descer Isso. e aí... A gente tem uma sequência para se fazer, né? Porque dentro do labirinto tem 3 estruturas que esses cristais podem estar. Cada uma vai dar um sintoma diferente. Então, o paciente sente tontura só quando deita, pode ser um canal. Só sente tontura quando vira de lado, pode ser outro. Então, depende muito onde esses cristais estão. Né? E aí a gente descobre onde eles estão através das manobras de diagnóstico ali e o movimento dos olhos que o paciente vai ter. E a gente aplica uma manobra que basicamente é o seguinte. Eu vou explicar. Eu acho que, não sei se vocês têm um vídeo. Quer fazer a manobra, Babi? Deita aí. Mas precisa... Acho que temos um vídeo. Temos vídeo? Tem, será? Dá um ok pra mim, se tiver. Vamos rodar aí, se tiver, por favor. Pode colocar. Não, mas se não tiver, a gente faz ao vivo. Tô brincando. Olha lá. Vai me contando aí. Eu vou pôr meus óculos. Porque depois do... Essa é uma imagem do labirinto, só Tá. para entender o que são, né, esses canais que a gente fala. E, na verdade, uma coisa que a gente acabou não explicando é que, assim, a VPPB ela é causada porque a gente tem esses cristalzinhos, eles ficam numa região de onde eles não deveriam sair. Por algum motivo, eles vão circular nos canais. Então, isso acaba causando a tontura. Por isso que a gente chama de manobra de reposicionamento, que você reposiciona os cristalzinhos para os lugares Lugar certo. adequados, exatamente. Podemos passar aí, se tiver mais imagens. Então, essa é uma manobra que eu estou fazendo ali no paciente, né? Então, o que a gente faz é mantém o paciente numa posição, vira, tudo isso levando os cristalzinhos ali na direção do chão, né? E no final a gente levanta o paciente para que essas partículas terminem o ciclo delas ali do movimento. Não é rápido assim, tá? A gente fica... E o que é que Deve faz? ser bem incômodo, né? Pra fazer a manobra, né? Pra Então, quem tem a... Normalmente o primeiro passo é o mais incômodo, né? Que é a primeira vez que o paciente deita. Tá. A gente espera uns 30 segundos, é o tempo dessas da tontura passar ali, a gente prossegue com a manobra. Aí o segundo, terceiro e quarto passos Já normalmente são mais mais tranquilos. Sim. Tá. E aí o que faz esses cristais saírem do lugar de novo, por exemplo?
pergunta mais feita em todas as consultas, né? Assim, é só andar devagar. Não Não vira. mexe muito a cabeça. Não é para eles saírem, né? Normalmente eles não saem assim com facilidade. Mas muita gente, a gente não consegue explicar porque eles saíram. As pessoas simplesmente, eles acabam passando ali, né? A principal causa, a gente só dá motivo para o paciente, a gente só dá certeza quando o paciente bateu a cabeça. Ele teve um trauma e levantou com tontura, a gente fala, pode ter sido isso. Entendi. Mas a grande maioria a gente não consegue dizer. Por isso que é desculpa. importante ficar de olho quando as crianças, por exemplo, batem a cabeça, depois surge com uma Também. dor de cabeça. Sim, uma tontura. importante. É isso, os cristais com o trauma, eles se deslocam e aí começa. Então, eventualmente até um saculejo mesmo leve pode causar. Não é o mais comum, mas eu sempre pergunto isso. Teve alguma freada brusca no carro? Bateu o carro, freada brusca, alguma batidinha leve, porque às vezes a pessoa não consegue referir que teve uma causa traumática assim. Eventualmente eu já vi por manobras de quiropraxia, foi fazer algum movimento meio brusco e depois o paciente começou a ter tontura. Então, às vezes, coisas que parecem banais eventualmente podem causar. Muita gente fala também do Pilates, então, ou yoga, né? Faz aquelas posições, ficam de cabeça para baixo e pode facilitar com que essas partículas saiam do lugar também. Gente, nem imaginava, né? Agora, Quando eu fui começar a pesquisar, até quando eu passei no neuro, né, que a gente começa a fuçar para poder achar. Ele falou, você sofreu algum acidente? E quando eu tinha 10 anos, 9 anos mais ou menos, eu fui atropelada. Tive um atropelamento, assim, razoavelmente grave e bati o meu lado direito da cabeça. Meu lado direito da cabeça. Eu tenho até um dedo bem deformado aqui por conta disso. E aí, eu sempre, quando tinha essas tonturas, era para esse lado. Ele falou, olha, possivelmente você tem alguma sequela desse acidente. Eu falei, gente, eu nunca nem imaginava que isso poderia causar alguma questão, né, da tontura. Então, é muito... cada coisa você precisa ter muito cuidado no diagnóstico, né? Porque senão a pessoa fala, você tem labirintite, aí te dá um monte de remédio, né, doutora? Sim. Você começa a tratar e aí uma coisa que é para melhorar, você piora aquilo que você nem tinha, começa a ter. Sim. Né? Então é um ponto aqui que se você não fizer a ligadura certinha, você arruma um grande problema para o paciente. Ou fica o né, paciente fica doutora? tomando remédio achando que está tratando uma labirintite e não melhora, e vai tomando, e vai aumentando, e troca o remédio, aumenta a dose. É verdade, Mas é terrível. Na VPPB a medicação ajuda pouco, assim, pode dar um alívio, alguns sedativos labirínticos, mas o tratamento padrão realmente São as manobras. Fazer a manobra. e depois o paciente consegue, por conta própria, fazer essas manobras em casa? Assim, É possível, né? Tá. Porque normalmente a VPPB volta. Essa é uma notícia. Ela pode voltar, período entre 1 e 5 anos ali, ela tem grandes chances de voltar a acontecer. O paciente que tem como recorrência, muitas vezes ele tenta já fazer em casa. Então, ele já pesquisou no YouTube, já viu como funcionam as manobras e tenta fazer. Normalmente não piora, né? Mas pode deixar um pouquinho diferente os sintomas. Então, sentia sintoma só quando virava para um lado, agora sente quando levanta. Meu Deus. Entendeu? Então, a gente não aconselha Melhor fazer fazer com sozinho. um profissional, né? Até dá para fazer, mas a gente não aconselha não. E quem tem esse tipo de síndrome pode viver normal? Pode, por exemplo, fazer exercício? Pode viajar de avião? Pode brincar numa montanha-russa, por exemplo? Pode, se estiver bem, não estiver em crise e tal, pode. Sabendo que tem essa sensibilidade, se ele já teve a VPPB uma vez, isso pode voltar a acontecer. Então, é importante estar atento que, enfim, né, tendo ocorrido, ainda mais de maneira espontânea, que a pessoa não conseguiu caracterizar um trauma e tal, ao fazer um movimento, por exemplo, numa montanha-russa, pode acontecer de deslocar de novo esses cristais? Pode, não dá para jurar que não. A gente não precisa necessariamente restringir o paciente, você nunca mais pode andar. Mas é importante a pessoa sentir como é que é, né? Ter essa consciência, né? E os movimentos de pilates, yoga, que fazem movimentos muito, né? Alonga pescoço, tudo mais, eu sempre oriento para tomar bastante cuidado, avisar o professor, tal, que já teve algum procedimento assim, algum processo assim, porque numa dessas também pode desencadear, né? E tem algo comum que essas pessoas podem fazer para evitar? Claro, né? Ninguém vai numa montanha-russa todo dia, eu estou dizendo assim, do dia a dia. O que é que a pessoa pode fazer para evitar ter essas crises? Tem algo que ela pode... Um alimento possa que ser ela feito? não pode comer, alguma coisa assim. Então, tem algumas coisas que podem piorar, né? As vestibulopatias, que são irritantes labirínticos, por exemplo. Então, a cafeína em excesso, a gente pede para evitar. Não precisa restringir 100% a cafeína, a não ser quando o paciente perceba que ao tomar um cafezinho, aquilo piora. Isso para as labirintopatias em geral, né? Álcool, cigarro, doce em excesso, açúcar em excesso. Então, por isso a gente sempre faz uma avaliação metabólica quando tem algum quadro de tontura também, ver como está o perfil glicêmico e tudo mais.
esse tipo de coisa a gente pede para evitar. A pessoa já sabe que tem uma certa sensibilidade. Não é específico para VPPB, mas uma pessoa que tem uma sensibilidade no labirinto, vale a pena tomar os mesmos cuidados, né? Perfeito. E no caso do tratamento, né, uma sessão resolve? São várias sessões? Como é que funciona o tratamento em si das manobras? Então, é possível que com uma manobra só o paciente já fique bem. Eu sempre dou uns dias ainda para o paciente perceber se está tudo certo. Eu nunca agendo que o paciente faça 10, normalmente vem 10 sessões ali de fisioterapia para tudo, né? Então eu nunca recomendo que agende 10. Então a gente faz uma, espera, até uns 3, 4 dias, se o paciente ficar bem, a gente espera mais, vai prolongando isso. Se tiver de novo, a gente faz a manobra mais uma vez. Tá. Olha, eu acho que eu nunca peguei ninguém que precisou de 10, para ficar fazendo. A gente faz uma, 2 vezes assim, o paciente costuma ficar muito bem. Pode acontecer de precisar? Pode, mas é bem difícil. Elas funcionam muito. Pode volta, ter? Né? É só se volta e você falou que pode ter um período aí mínimo de 5 anos, mais ou menos, não? Na verdade, assim, a gente tem grandes chances de que ela retorne num período entre 1 e 5 anos. Né? Pode ser que ela aconteça antes também. E pode ser que aconteça muito depois também, entendeu? Criança pode ter? Pode. Pode? Já Pode. pegou algum caso, doutora? De VPPB, não me lembro, mas pode, não é uma exceção para elas, por exemplo. Principalmente nas crianças, é mais difícil você ver de forma espontânea como isso nos adultos, que você, né, a pessoa não sabe referir o que causou. Por um trauma, por exemplo, a criança tende a cair, às vezes bate cabeça, mesmo que não seja nada grave, pode acontecer sim, porque é uma condição de deslocar esses cristais mesmo, né? Labirintopatias não são tão comuns em crianças, mas pode ter também. Mas a VPPB, por ter essa característica, pode ocorrer. E tem uma idade que você percebe que tem ali mais incidência? A partir de, sei lá, a partir dos 35, principalmente nas mulheres. 35, Sério? gente, tudo a partir dos 35. Mas por alguma razão específica? A gente não consegue afirmar uma razão específica. As mulheres assim, com né? 35 estão batendo as cabeças na parede, gente. Estão desequilibradas. Eu já peguei um caso de criança já. Com 13 anos ela teve VPPB, mas foi por conta de um trauma também. Então ela caiu, bateu a cabeça e teve sintomas. E o médico que trata é o otorrino, desculpa. Não, tranquilo. Tem otorrinos que fazem as manobras, é bem difícil de acontecer isso. Normalmente o paciente é encaminhado, né, para que elas sejam feitas, mas tem paciente que vem direto também. Então, leu lá o artigo, já sabe falou, o que né? é. Já tem mais ou menos um entendimento do que é, porque hoje a gente sabe que a informação ela está muito disponível para todo mundo, né? Sim. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é um pouco perigoso. Sim. Não é, doutora? Já pegou algum caso que a pessoa tratava X, aí chegou lá, era, por exemplo, BPPB, a pessoa... Na labirintite, nas labirintopatias, né, é bastante comum a pessoa se automedicar, então, assim, ou teve alguma crise em algum momento, e aí ela tomou uma medicação que eventualmente foi boa, mas, enfim, continuou tomando depois, ou ficar tomando para sempre achando que tem que tomar remédio para sempre. Nas labirintopatias eu sempre explico que não, a gente normalmente faz um ciclo de tratamento, tenta tirar os fatores, eventualmente alimentação, né, alguma coisa que está inadequada, corrigir alterações metabólicas, você sempre vai buscar a causa, o que está causando o desequilíbrio ali. Não é o normal a pessoa ficar tendo tontura constante. E quando esse quadro se arrasta um pouco mais, por alguma disfunção mesmo, a gente encaminha para fazer a terapia de reabilitação, que são manobras diferentes, né? Isso. Você pode falar disso. Tem as manobras para VPPB, né, que são específicas, que não servem para outras doenças, e tem alguns exercícios também que o paciente pode fazer para ajudar nos sintomas de tontura. Eles acabam não curando a tontura, mas fazem com que o paciente sinta menos sintomas. Eu me lembro que uma vez meu pai teve uma questão nos cristais, é isso? É isso mesmo. Eu falei, será que é a mesma coisa ou não? Você disse que você está com a tontura sua do lado direito, você deve estar com os cristais soltos aí. Eu acho que pode ser. Já vou marcar minha sessão já com o Dr. Carlos. Às vezes é só o parafuso mesmo que está solto aqui. Só um ajuste. A tontura é o único sintoma ou tem alguns outros sintomas que acontecem também para identificar o VPPB? Na VPPB, a tontura posicional é o principal sintoma, né? Mas como tudo que acomete o labirinto, ele pode cursar com esses sintomas também auditivos. Então, a sensação de pressão não é o mais comum. Zumbido, para VPPB, não é o mais comum, mas pode, né? Geralmente, nas labirintopatias, se apresenta algum sintoma auditivo, assim, alguma coisa que é sugestiva de que seja algo mesmo do labirinto. Não sei se normalmente o enjoo vem junto. E o enjoo, exato, pela tontura, né? Tem alguma relação com enxaqueca? Não, nada a ver.
Não tem ligação direta com enxaqueca. Que é uma coisa mesmo vestibular, né? Porque é do próprio labirinto. Labirinto mesmo, né? E mais mulheres ou mais homens que acabam passando por essa... Ai, já até sei. Mais Não mulheres sei a na sua partir de experiência, 35. na minha experiência, mais mulheres. Não, com muito certeza. mais Por mulheres. que será, hein? Mas tem uma questão também, a mulher, ela procura mais o atendimento, É, né? Então a isso gente é acaba, a verdade. estatística fica um pouco... Sofre menos. É, a mulher Né? acaba buscando mais, né? E por que profissional. será que mais mulheres? Você acha que o estresse também tem a ver com essa questão? A parte emocional pode afetar e a pessoa ter esse deslocamento por uma questão emocional, estresse ou não? Então, em teoria, na VPPB não, mas as labirintopatias em geral têm muita relação com o estresse, bastante. Então, enfim, às vezes é isso, né? Na VPPB não é comum o histórico ser, não, vim passando por muito estresse e ela traz um quadro característico de VPPB, mas pode, sim. né? Pelo menos da minha experiência. Mas as labirintopatias em geral, as crises, né? Que às vezes a pessoa, faz muitos anos que não tinha uma crise e aí saiu de um período de estresse intenso, algo que aconteceu e isso gera um desequilíbrio mesmo. Né? Então, o estilo de vida, na verdade, eu acho que é para tudo, né, que a gente faz, ele influencia, impacta diretamente, né? Sim. Então é aquela coisa, fazer exercício, se alimentar bem, beber água, né, ter bons amigos, acho que tudo isso faz com que a gente consiga viver um pouco melhor, né, dentro das nossas limitações. E o tratamento, por exemplo, você sabe se hoje existe esse tratamento pelo SUS público ou só particular? Porque a gente está falando de uma coisa que a gente não sabe se todo mundo tem acesso. Então é legal a gente também trazer isso. Olha, é bem difícil, tá? Eu acho que vai do paciente que procurou o pronto-socorro ter sorte de encontrar algum médico ou fisioterapeuta ali que saiba fazer, mas não é uma prática que está ali, sabe, sessão de fisioterapia vestibular no SUS. Certo. Eu desconheço. Vai ter, talvez, nos hospitais e escolas, né? Onde tem os grupos de labirintopatias, de autoneuro, então é possível encontrar. Mas isso é difícil, até o paciente conseguir chegar, né, ser encaminhado, porque a via de encaminhamento do SUS não é tão simples, tem que ser do próprio posto de saúde, conseguir uma vaga, então tem essa dificuldade, embora até tenha, não é fácil o paciente conseguir chegar. Quem tem essa síndrome, geralmente ela tem frequentemente essas tonturas ou não? Ela pode ter recorrências, né? Então ela pode ter tontura a cada 6 meses. Da mesma forma que ela chega, ela pode simplesmente sumir. Então o paciente passa 15 dias sentindo tontura, de repente acorda bem. Aí daqui a um mês tem de novo. Então fica meio que... Porque às vezes é isso, né? Teve tontura, tem VPPB, não sabe, tomou um remedinho, acha que está melhor. Acha que o remédio que ajudou Exatamente. e às vezes, né, foi uma posição que você dormiu, que aquele... Olha que coisa, né, gente? E aí acaba não procurando um profissional para tratar o que de fato precisa ser tratado. De fato acontece, né? Bom, quero agradecer, muito obrigada, doutora Renata Torres, doutor Carlos Eduardo, por essa explicação. Eu acho que você em casa nunca tinha ouvido falar sobre e agora vai querer pesquisar aí para conhecer um pouquinho mais, né? Você aqui também não sabia que tinha um Não cristal sabia, solto do lado agora direito. vou, né, botar o ajuste aqui. Eu quero agradecer e que vocês passem os contatos de vocês, por gentileza. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. O meu Instagram é @DRA, doutora Renata.otorrino. Lá tem os contatos, né, telefônicos para agendamento de consulta, acho que é mais fácil. O meu Instagram é drcarloseduardols. Tá? Lá também tem os contatos todos, tem o site, tem o WhatsApp, o telefone para agendamento, tudo está disponível lá. Perfeito. Obrigado, gente. Papo Obrigado a interessante e vocês. necessário, né, Babi? Nossa, super bacana, porque às vezes a gente tá sofrendo e não sabe como encontrar aí uma saída. Porque, olha, a pior coisa é a gente não estar bem com a nossa saúde, né? A gente pode não ter dinheiro, a gente pode, né, não ter um namorado, mas a gente estiver com saúde, a gente tá tudo certo, E se né? não tiver com saúde, possivelmente você também não vai ter mais nada. Isso Então, é cuidar da verdade. saúde para cuidar de todas as outras áreas. Bom, então por isso que a gente sempre traz informações para você se sentir muito melhor e correr atrás daquilo que não tá legal para ajustar e você ficar de bem com a vida, tá bom? Olha só!